Porque Deus falou ao meu coração nessa palavra hoje, e eu fiz algumas anotações, e eu fui muito edificado nesse dia de hoje com essa palavra. Ela respondeu algumas questões na minha vida, e eu quero que o Espírito Santo que trabalhou no meu coração, trabalhe no seu nessa noite, tá? Esse texto está inserido naquela história dos discípulos saindo de Jerusalém para ir para Emaús, depois da crucificação de Jesus. Eles estavam, como eu disse, decepcionados, porque esperavam uma coisa e aconteceu outra. Tinham um sonho, um alvo, mas não deu certo. O Senhor morrera, e com ele foram enterrados todos os sonhos. Eles chegaram a dizer: nós pensávamos que ele ia restaurar Israel, estávamos subjugados, nós tínhamos uma esperança de que a nossa história mudasse, tínhamos um sonho, mas não aconteceu. A vida não havia saído como esperado, e agora eles sabiam, ou não sabiam mais o que fazer. E surgiram as perguntas: por quê? Será que valeu a pena segui-lo? Tudo sufocava os seus pensamentos com essas perguntas. E agora, eles começaram a andar na contramão. Sempre andaram de Emaús para Jerusalém. Agora estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Do lugar da bênção, saindo. Para que ficar em Jerusalém? Estávamos lá por causa de um sonho. Estávamos lá por causa de um projeto. Eu tinha um projeto, mas não deu certo. Então os dois discípulos foram saindo. A esperança deles estava conjugada no passado. Olha o verbo: esperávamos. Deus havia se tornado um estranho. Quando Jesus os alcançou no trajeto, eles não reconheceram Jesus. Tamanha era a decepção. Jesus havia ressuscitado. E na ressurreição ele novamente, mesmo tendo o corpo glorificado, mas a forma da aparição de Jesus era a mesma. Todos os textos dizem que ele chegou a mostrar a mão, o lado furado. Pedro reconheceu ele, os apóstolos, mas os dois discípulos não reconheceram. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente se decepciona e esquece a fé, fica desanimado, e em vez de prosseguir para Jerusalém, para a casa de Deus, a gente começa a distanciar, a sair. E era a contramão daqueles dois moços. Seus corações feridos se tornaram corações duros. Não conseguiam acreditar em mais nada. A sua visão estava afetada pelas circunstâncias. Eles não reconheceram Jesus. Não viram a presença de Jesus. Estavam com o coração ferido, só pensavam na tragédia. Mataram Jesus. Quando coisas difíceis acontecem na nossa vida e fere o nosso coração, isso afeta a nossa vida espiritual. A decepção afeta a nossa vida. As circunstâncias afetam a nossa visão. Você começa a não perceber mais a presença de Deus. Aí, irmãos, Jesus se encontra com eles e começa a caminhar com eles. Precisaram de um estudo bíblico de 12 quilômetros. Para caminhar 12 quilômetros, no mínimo umas 2 horas. Dá isso. Para lá, né? 2 a 3 horas. Jesus deu 3 horas de estudo bíblicos para eles. Interessante, irmãos. Quando Jesus chega perto deles e pergunta: o que foi a conversa? Vocês estão tão tristes? Eles disseram: olha, você é estranho, que não sabe os últimos acontecimentos? Não, então fala. Quando eles abrem a boca para falar,
no versículo 19, eles começam a falar. E falam até o versículo 26. Quando eles abrem a boca, Jesus então abre as Escrituras. E começa a trazer as informações das Escrituras. No versículo 29, eles abriram a casa. Entra na nossa casa. E quando abriram a casa, Jesus abre-lhes os olhos. No 31. E eles restauram a visão. E no 33, o coração deles volta a estar em chamas. E eles disseram, então vamos voltar. Vamos voltar agora porque nós novamente estamos renovados. Eu vejo aqui um processo de cura, irmãos. Quando uma pessoa está ferida, entenda isso. Quando a pessoa está decepcionada, quando as coisas não saem como nós queremos, e o coração frustra, você tem que primeiro pôr a pessoa para abrir a boca, Daílson. Jesus fez isso. O que foi? Enquanto eles não falaram, aí eles contaram tudo. Não, Jesus, é Jesus Nazareno, tal, a história contou o problema. Quando você conta o problema, normalmente Deus abre a mente da palavra. Jesus abre a palavra e conta tudo. Quando terminou o estudo, eles abriram a casa. Senhor, entra aqui na nossa casa. Quando entraram no partir do pão, eles reconheceram Jesus e seus olhos foram abertos. Está tudo aqui, ó. No 19 eles abriram a boca, no 27 Jesus lhe abriu as Escrituras, no 29 eles abriram a casa, no 31 Jesus lhe abriu o coração, e no 33 eles foram renovados e voltaram para Jerusalém. Quando a restauração acontece, você sai do caminho inverso. Eles estavam saindo de Jerusalém para ir para Emaús. Quando foram restaurados, voltaram de Emaús para Jerusalém. O que fazer, irmãos, quando Deus não faz o que queremos? Ou então, quando a vida não sai como planejamos? Ou então, quando os nossos sonhos não se realizam? Pastor, isso não acontece. Claro que acontece, gente. Se você pensar fora disso aqui, é triunfalismo. Tem igrejas que pregam aí que... Não, mas não é verdade. É possível as coisas não acontecerem do seu jeito. É possível Deus não fazer o que você quer. É possível que o planejado não dê certo. É possível que seus sonhos não se realizem. Precisamos lembrar que existem dois males que afetam a nossa vida. Primeiro, a falta de esperança. Às vezes isso acontece, nós perdemos a esperança em Deus. Segundo, a falsa esperança. É quando a nossa esperança não está alicerçada na palavra de Deus. Eu quero nessa noite, irmãos, pensar com os irmãos algumas verdades. E algumas dessas verdades são princípios para continuar mantendo a fé quando a vida não sai como planejado. Então entendam, que eu vou falar aqui nessa noite, são verdades, e algumas são princípios, que nos vão dar graça para continuar caminhando, mesmo quando a vida não sai como nós esperamos. Amém, meus irmãos? Vocês vão me ajudar. Eu vou colocar ali, ó, esse é o tema, pode passar o próximo. Esse é o primeiro, leiam comigo. Vamos lá, gente. Quando a vida não sai como esperado, nós aprendemos a diferença entre expectativa e esperança. O que é isso? Expectativa é baseada em probabilidades, suposições. Já a esperança se baseia em promessas, convicções. Muitas vezes a gente tem uma expectativa e pensa que tem uma esperança, Félix. Mas não são iguais. Esperança se firma nas convicções de Deus na nossa vida e na sua palavra. Expectativas são projeções nossas. A gente tem que discernir isso, porque muitas vezes as minhas expectativas não acontecem. E eu me frustro. E eu fico frustrado e aquilo afeta
a minha caminhada cristã. A expectativa é querer que a nossa vontade aconteça no futuro. Olha o que é expectativa. É querer que a nossa vontade aconteça no futuro. Agora, a esperança é crer que a vontade de Deus acontecerá sempre. Então vamos separar? Expectativa é eu querer que a minha vontade aconteça. Isso é expectativa. Agora, esperança é eu crer que a vontade de Deus vai acontecer. Amém, meus irmãos? Então, se você tem esperança, a esperança é isso, olha, Deus vai fazer cumprir a sua palavra em mim. Isso é esperança. Agora, a expectativa é você colocar uma coisa sua, um desejo seu, falar, vai acontecer. E pode não acontecer. A expectativa pergunta sobre o que esperar. A esperança sabe de quem esperar. A esperança espera de Deus. Tudo que Deus tiver preparado para você, tudo que Deus prometeu, tudo que é promessa, tudo que Deus vai cumprir. Mas cuidado com expectativas, porque isso é esperança falsa. Isso pode não acontecer e frustrar a sua caminhada. Quantas vezes no ministério pastoral você encontra com pessoas muito frustradas no aconselhamento? E você percebe que as coisas não aconteceram, não é porque ele tinha expectativas, não esperança. Esperança não confunde, diz a Bíblia. A esperança traz segurança. Você tem que acreditar na esperança de Deus. Amém? Vamos continuar. Segundo. Leiam. Olha esse princípio aí, irmãos. Quando a vida não sai como esperado, não significa que as coisas tenham escapado ao controle. Não. Apenas é que nós não estamos no controle. Às vezes eu penso que eu estou no controle. E eu pensando que estou no controle, as coisas não funcionam. Mas Deus está no controle. Concordo, irmãos? Você pode não estar no controle. E normalmente a gente não está no controle. Você pensa que está no controle da situação e as coisas não acontecem. Agora, quando Deus está no controle, você tem que só aceitar o comando de Deus. Às vezes não sai do jeito que eu quero. Esse era o problema dos discípulos. Não saíram do jeito que eles querem, eles se frustraram. Mas Deus estava no controle, sim ou não? Estava. Glória a Deus. Nós, irmãos, não temos controle algum sobre as circunstâncias. Nenhum. Você não tem controle sobre circunstâncias. Você não sabe o que vai acontecer à tua volta, e nem que soubesse, você teria como controlar aquilo. Não é mesmo, Adailson? A única coisa que você tem controle é sobre a nossa reação a elas. Essa você pode controlar. Deus te dá graça para dominar as reações. Mas você não pode controlar as circunstâncias. Amanhã cedo pode acontecer uma coisa terrível. Um acidente no carro. Eu lembro, Félix, o dia que você contou aqui, do acidente. E tem gente que perde o controle. Mas o crente pode controlar a reação. Bateu? Oh, glória a Deus. Vamos consertar esse carro. É assim, uma briga, uma afronta. O crente pode controlar a reação, mas nunca controlar as circunstâncias. Amanhã de manhã pode acontecer coisas as mais diferentes na vida de um e de outro aqui. Você pergunta, como é que pode acontecer isso? Olha, você não tem controle sobre as circunstâncias. Deus é que está no controle. Agora vai questionar Deus por que aconteceu. Por que aconteceu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que Deus deixou o Edinaldo cair aqui? Estava todo mundo fazendo de mutirão, de graça, ele me ajudando, desde as 8 da manhã, trabalhando de graça, pastor Zezil. Primeiro que houve uma meia imprudência nossa, mas já tínhamos feito aquilo umas 10 vezes, e todo mundo faz aquilo. E caiu Caetano bem dentro da igreja, e quase matamos o pastor. Quem tem controle daquilo? Mas depois que aconteceu, Deus nos deu
Força na reação. Primeira coisa que nós fizemos, eu e o Caetano, foi orar por ele. Senhor, antes de qualquer coisa, oramos. Enquanto eu estava orando, pediu o Caetano para ligar já para o corpo bombeiro e já buscar outras ajudas. Não perdemos a reação às circunstâncias. Nós tivemos controle na reação, mas controlar as circunstâncias nós não controlamos. Tem gente que faz confusão na igreja. As circunstâncias acontecem e ele põe a cabeça, culpa todo mundo. Não, meu irmão, acontece com todo mundo. Deus quer que você tenha reação, controle na reação. Talvez Deus esteja trabalhando na tua vida, não sabemos. Por que acontece? Tem coisas que não têm explicação na lógica humana. Não adianta você procurar, não adianta falar por causa disso, por causa daquilo. Bobagem. Apontar um erro, um pecado, um defeito, um estilo de vida, nada disso. Tem gente que tem a vida desregrada e morre de velho, Adailson. E tem gente que tem a vida certinha e morre de acidente. Você não tem controle nas circunstâncias. Não estou falando que você tem que ser desregrado, desrespeitar critério, nada disso. Estou falando que o controle está na mão de Deus. Glória a Deus. Deus está sentado no trono. E isso deve nos bastar. Nós crentes, isso tem que bastar o nosso coração. Deus está no controle, no trono. Eu não tenho que ficar questionando, Deus, por quê? Senhor, por que nada, irmãos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos senhores. Nós temos a mania, irmãos, de ver o filho do irmão problemático, falar, por que achar causa? Para com isso. Para com isso, irmãos. Tem coisas na Bíblia que a gente fica assustado. Por exemplo, tem umas que me deixam. Samuel, ele questionou desde que foi criado ali, foi oferecido a Deus, criado aos pés de Eli ali. Quando era menino, Deus usou ele, já em visão, para mostrar o pecado dos filhos de Eli. E eu penso, Samuel cresceu pensando, olha, os meus eu vou. E Samuel se tornou o profeta de Israel, um homem. Quando ele cresceu, Adailson, a Bíblia não esconde nada, né? Fala assim que os filhos de Samuel não andavam no mesmo caminho dele. Errou também. Vai questionar Samuel, questionar Eli. As coisas vão acontecendo, irmãos. Tem coisa que foge ao nosso controle, mas Deus está no controle de tudo. Nós não podemos pecar. Glória a Jesus. Ele é soberano e fará com que as coisas boas ou ruins que nos aconteceram redundem no melhor em nós e para nós no futuro. Vai gerar experiência, vai gerar graça, vai gerar força, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos continuar, próximo. Leiam comigo. Quando a vida, vamos. Vocês entenderam aí? Quando a vida não sai como esperado, descobrimos que desejamos mais os nossos planos que o nosso Deus. Aí você descobre, meu Deus, eu gostava muito mais dos meus planos que de Deus. É só um plano não dar certo, eu me frustro. Aí eu questiono tudo. Meu irmão, eu tenho que gostar mais de Deus. Se os meus planos não deram certo, é porque não era a vontade de Deus. Deus continua Deus. As frustrações revelam que Deus era só um meio e não um fim em si mesmo para nós. As frustrações vão revelando, olha, então Deus não era Deus para você. Foi só vir uma frustração, um problema, e você desanimou. Você questionou, está desanimado, questionando, porque, meu Deus, a vida do irmão é melhor que a minha, é só eu. Não, meu irmão, as frustrações não podem tirar de você o que Deus representa para você, para nós. Em todas as circunstâncias, Deus é Deus maravilhoso, salvador, amoroso e abençoador da igreja. Essa é a verdade. Às vezes queríamos as dádivas mais do que o doador delas. Quando Deus não dá, eu me frustro. Às vezes eu quero mais. Tem muita gente assim no meio evangélico hoje, irmãos. Isso virou uma doutrina. Se não tiver dádivas, babá o doador das dádivas. Igreja
onde não tem as dádivas, não tem grande frequência. Porque as pessoas estão muito mais interessadas nas benesses, nas dádivas, do que no doador das dádivas. Se Deus não der nada, Ele continua sendo o salvador da nossa vida. Amém, meus irmãos? Isso pode chocar você, mas é verdade. É verdade. Tem vezes que Deus não dá a bênção. Tem vezes que Deus só nega essa bênção mesmo. Deus conhece cada um. Essas coisas não têm explicação. Mas mesmo que Ele retenha, Ele continua Deus da nossa vida. Aquela famosa frase: eu não posso servir a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Amém, meus irmãos? Se lembram da história de Jó? Jó, Deus deu muito para ele. E o diabo falou assim, ó, ele serve porque o Senhor deu. Tira para o Senhor ver que ele deixa de servir. Desafiou Deus. Deus falou, não, o Jó eu tenho certeza que ele não é assim. E Deus permitiu que Jó perdesse tudo, inclusive a saúde, inclusive os filhos. Já pensou que tragédia? Rico, famoso, era juiz na cidade, uma espécie de governador decisório, de repente perdeu tudo, perdeu a riqueza, perdeu bois, perdeu amigos, perdeu servos, perdeu os filhos. Ficou só com a esposa. Mas ele dizia o seguinte, olha, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó não servia a Deus pelo que Deus dava, ele servia pelo que Deus era. Eu te pergunto, você serve a Deus pelo que Deus dá ou pelo que Deus é? Se entrar num processo de prova, de escassez, de problema, você vai continuar servindo? Fiel na jornada, Senhor, estou na prova, estou debaixo da luta, mas eu estou fiel a Ti, Senhor. Essa é uma espécie de crente que Deus está procurando, aquela espécie de fiéis da terra, que são crentes em qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. Às vezes, irmãos, nossa relação com Ele é funcional e não pessoal. Sabe que é relação funcional? Eu faço para ti, Senhor, tu faz para mim. Como isso acontece na igreja, né, irmãos? Faz para mim que eu faço para ti, Senhor. Eu vou fazer uma campanha, o Senhor vai fazer para mim, Senhor. E se o Senhor fizer, Senhor, eu dedico a minha vida. Aí Deus quer uma relação pessoal. Deixa eu misturar com você, vamos ter comunhão. Eu não sei, de repente eu vou te levar por caminhos escabrosos aí. Eu preciso da tua abnegação, do teu comprometimento. É profundo isso aqui, mas é bíblico, é verdade. É palavra de Deus nessa noite. Nós não podemos, a Bíblia não mostra relação funcional com Deus. Não, irmão, Deus não precisa disso. Ele quer relação pessoal, Ele nos ama, mas Ele quer a retribuição desse amor. Não estou falando que Deus não abençoa, não dá, não entrega, claro que faz, mas Ele pode não fazer. E se Ele não fazer, Ele quer que você continue servindo a Ele, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso na sua vida. Glória a Jesus, glória a Deus. Aí nesse caso, irmãos, às vezes o sacrifício fica sendo suborno, não submissão. Eu faço o sacrifício, uma espécie, não, eu vou fazer para Deus fazer para mim. Isso é meio suborno. Eu estou tentando falar assim, ó Deus, estou fazendo uma barganha contigo, um negócio. Vou fazer. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer uma relação pessoal, amistosa. Ele chega a falar, não precisa nem votar. Mas se votar, cumpre. Mas eu não estou querendo nem voto. Eu quero que você seja sincero. Sincero comigo. Quero que você ame como eu amo. Aprenda a amar como eu amo as pessoas. Eu quero que você aprenda a tolerar as pessoas como eu tolero. Eu quero que você relacione com as pessoas, uns com os outros, como eu relaciono. Eu quero que você olhe para Ele e ame Ele, pense nele como eu penso. É isso que a Bíblia diz, ter o mesmo sentimento de Cristo.
sentimento de amor. Ele olha para alguém cheio de falha e diz: eu o amo e me entreguei por ele. E ele quer isso dos seus discípulos. Eu quero que você desgaste pelo seu irmão, pelo seu próximo, pelo seu amigo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos continuar. Glória a Deus. Próximo. Vamos lá? Vamos, gente. Vocês estão com privilégio? Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Entenderam isso aí? Quando a vida não sai como esperado, você tem que colocar um parêntese entre o agora e o amanhã. O agora você está aqui, o amanhã a Deus pertence. Muita coisa pode acontecer entre o hoje e o amanhã, Daílson. Como eu aprendi isso aqui, irmão, com isso aqui. Um sonho adiado não significa um sonho impedido, adiado. Só pensar em José do Egito. Sonho não era legítimo? Eram. Mas se José soubesse o parêntese entre aquele agora do sonho e a realização na manhã, ele fala: eu desisto desse sonho, Deus. Pode passar para o meu irmão mais velho. Porque vai sofrer para lá. Teve de tudo: traição, venda, injustiça. Os pecados que cometeram com José, Daílson, é uma lista de todos os pecados capitais: ganância, vendeu o irmão por dinheiro, depois foi para as masmorras, só sofrimento. Bendito o dia aquele que Deus mostrou o sonho para ele. Oh, glória a Deus, um sonho. Mas o parêntese entre o sonho e o cumprimento no amanhã foi terrível na vida de José. Foram muitos anos de sofrimento. E nós não aprendemos essa lição, irmãos. Nós às vezes não entendemos o parêntese de Deus. Quem sabe, você já tem um sonho e está no parêntese. Espera que o amanhã vai chegar. Mas você tem que passar pelo parêntese, pelo ainda que. Tem coisas que vão acontecer. Eu encontrei um texto lindo, olha, Caleb esperou 45 anos pela promessa sem vacilar. Quantos anos? 45, olha o versículo. Quando ele tinha 85 anos, ele falou assim: eis, falando para Josué. Josué era um parceiro dele, amigão de infância. Igual eu vejo daí, que aqui eu não tenho esses amigos de infância porque eu sou de outra região. De vez em quando eu os encontro. Domingo eu fui encontrar com um lá em Morrinhos. Mas você falou de alguns aqui. Ele falando para Josué que Deus tinha colocado no trono. Falou: ei, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e continuo firme com o Senhor. O parêntese não foi fácil, irmãos. Só de deserto, pastor Zé Silva, foi 40 anos. Enfrentou de tudo, mas firme. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus é fiel. Não deu certo agora. Josué, quando fez parte da equipe dos primeiros espias. Quando ele foi lá, ele voltou, falou: gente, ó, é boa, vamos. Era o sonho. Pum, frustrou. Porque os 10 não quiseram. Deus barrou o plano e mandou todo mundo de volta para trás. Eu penso que Josué e Caleb podiam dizer assim: nós dois estamos fiel. Manda esse, joga nós lá dentro, Senhor. Não, vão voltar todo mundo. Josué e Caleb não questionaram. Voltando para o deserto, voltando para a prova, voltando para a luta. 45 anos, irmãos. O sonho e a realidade. Características de Caleb, irmãos. Olha, lá no capítulo 14 de Josué estão escritas essas coisas. Seguia fielmente ao Senhor em perseverança. Ele falou: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Verso 8 do capítulo 14. Versículo 7. Serviu a Deus com o coração. Relatei-lhe o que sentia no coração. Sempre agi com o coração. Ele falando para Josué, 85 anos de idade. Falou: olha, Josué, o dia que eu voltei, quando eu tinha 40 anos, que eu voltei lá da expiação da terra, eu falei com o coração.
O que eu vi, eu falei. Eu sempre agi com o coração. Mas teve parêntese. Depois, com 85, ele obteve Hebron, que significa comunhão como herança. Deus lhe deu uma vida longa com vigor. O versículo 11, como eu gosto do versículo 11 do capítulo 14 de Josué. Ele falou, olha Josué, eu tenho agora 85 anos, mas tenho a mesma força que eu tinha aos 40. Pego na espada, entro e saio e vou conquistar o meu território, o meu monte, com a minha espada. Pode me entregar a minha herança. Deus renova as forças de quem passa pela prova, pelo deserto. Deus vai renovando as forças. Deus lhe deu uma família abençoada. Olha o versículo, capítulo 15, versículo 19. As suas filhas receberam fontes superiores e fontes inferiores. Deus deixa você passar pelo deserto. Mas se você passar pelo deserto em fidelidade, lá na frente, Ele vai nutrir você com as fontes de Deus, com as bênçãos do Senhor. Mas pode ser que isso tenha que acontecer. Outro exemplo, o caminho para Roma pode passar por Malta. Experiência de Paulo, Atos 27. Quando ele estava sendo julgado, ele viu que ia ser condenado, Daílson. Viu que seria morto pelos judeus, sendo jurista que era, e conhecendo as brechas da lei, ele fez, na hora H, ele fez um apelo para César. Falou, não, olha, eu sou cidadão romano, posso ser julgado por César. Quando ele fez aquilo, o governador romano não teve outra alternativa, senão tirar ele do julgamento dos judeus, e mandar para César. E Paulo falou, graças a Deus, faça uma viagem boazinha para Roma, e Deus me guarda lá. Seja o que Deus quiser. Mas ele pensava que a viagem seria uma bênção. Por quê? Tinha uma palavra de Deus para Paulo, dizendo, olha, é necessário que você vá na Itália. Eu fiquei lendo isso hoje e falei, meu Deus, Paulo não imaginava que tinha a tempestade, o naufrágio. Ele estava pensando o seguinte, olha, Deus falou comigo que eu vou para a Itália, então eu vou para a Itália e vai ser uma viagem abençoada. Agora estou livre dos judeus, saí do Sinédrio, estou livre desse julgamento dos judeus. Deus me deu o escape. Entraram, começaram a viagem. Aquelas viagens naquela época eram longas e demoradas. Quando começou a viagem, navio alexandrino, tudo calmo. Logo que saíram, navegaram alguns dias e desencadeou uma tempestade. Irmãos, uma viagem que era para ser tranquila, se tornou uma tragédia. Se vocês lerem o capítulo 27 Atos, daí você já pregou sobre isso. Você vai lendo e a coisa vai agravando. Tem um momento que ele fala assim, olha, 14 dias sem ver o sol, sem ver a lua, sem saber que hora que era, não tinha relógios. Naquela época eles se norteavam muito pelo sol e a lua. Então eles não sabiam que dia que era, perderam a noção do tempo. E Paulo fala assim, Lucas escrevendo, fala assim, ó, foi-se toda a esperança de vida. Vamos morrer tudo. Quando não tinha mais esperança, todo mundo desesperado. Deus apareceu para Paulo à noite. Um anjo apareceu e falou, Paulo, fica tranquilo, meu servo. Tu está na tempestade, mas ninguém vai morrer. Tu vai chegar em Roma são e salvo. Vai perder tudo. Olha o navio, até as tapas do navio vai-se embora. Mas não vai morrer nenhuma alma. Paulo levantou no outro dia cedo e falou, gente, vamos comer, tranquilo, pode alimentar. Olha o seguinte, nós vamos sofrer um naufrágio, a coisa vai piorar mais. Vamos perder tudo, pode jogar o trigo, pode jogar a carga, não vai escapar ninguém. Mas, não vai escapar nada, mas ninguém vai morrer, todos vão escapar. E aconteceu do jeitinho, quando não tinha mais nada no navio, tudo jogado, apareceu a ilha de Malta. Eles ficaram mais 3 meses lá. E Deus usou aquele episódio ali para abençoar aquele povo, aqueles moradores. Depois Paulo foi para Roma, e lá em Roma foi muito abençoado. Não teve castigo. Roma foi um refrigério para Paulo. O governo, o imperador deixou ele morar em casa, colocou um assistente com ele. Ele foi até meio tranquilo em Roma. Irmãos, quando Deus está no controle, não significa que você não vai passar por provas, lutas, tempestades. Vai, irmãos, pode passar.
Você pode não passar, pode ir de vento em popa, mas às vezes as coisas ficam difíceis. Às vezes você perde tudo. Às vezes escapa só com a vida. Mas lá na frente, Deus dá a vitória. Ele continua sendo Deus na sua vida. Nessa noite estamos aprendendo o seguinte: olha, Deus está no controle. Às vezes coisas pequenas acontecem na nossa vida, nós ficamos frustrados, desanimados. O que está acontecendo? Estão falando de mim, estão me olhando, estão me prejudicando, está fazendo isso comigo. Meu irmão, você tem a marca da vitória, é prova, é parêntese. Lá na frente a vitória vai chegar. Continua crendo e descansando no Senhor, que é o Deus da tua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para terminar. Próximo. Vamos lá, quando? Isso aqui é princípio, irmãos. Quando a vida não sai como esperado, passamos a entender que ela é feita de perdas e ganhos. Coisa mais certa na vida, irmãos. Nossa preocupação deve ser com a nossa fidelidade, não com o nosso eventual sucesso. Tem vez que eu não tenho sucesso. Tem vez que eu tenho fracasso. Tem vez que eu ganho, tem vez que eu perco. A vida é assim. Quando as coisas não saem como eu quero, eu passo a entender que a vida é desse jeito. Tem momentos que eu tenho perdas. Tem momentos que eu tenho ganhos. Mas Deus continua sendo Deus. Por exemplo, Noé foi um evangelista fracassado? Pergunto. Quanto tempo ele gastou para edificar a arca? Alguns falam 120, mas isso não é verdade na Bíblia. 120 era outra coisa. O que entendemos na Bíblia é o seguinte, que quando os filhos de Noé nasceu, aqueles 3 filhos que entraram na arca, casados já, aqueles filhos, Noé tinha 500 anos. Quando ele saiu da arca, ele tinha 600 anos. Então 100 anos. Mas os filhos já eram casados, Adailson. Vamos supor que eles casaram com 30. Já tinha alguns anos de casado. Eu penso que Noé gastou mais de 50 anos construindo essa arca. Quantos ele ganhou, irmãos? A Bíblia fala que ele foi pregoeiro da verdade. Foi o único profeta, pregador que Deus chamou de pregoeiro da verdade. Ninguém. Ele só ganhou a família dele, que já estava ganha, né? A família dele já era ganha, já era dele. Ele só fez para sentar o que já tinha ganho, não ganhou ninguém. Desanimou, irmãos? Não. Já pensou, irmãos? 50 anos construindo a arca, dizendo, gente, cuidado, arrepende. Eu fiquei pensando hoje, falei, se todo mundo tivesse convertido também, a arca não cabia, né? A arca não cabia esse tanto de gente, não. Então Deus já sabia o que estava fazendo também. O povo do coração endurecido, ninguém vai querer entrar nessa arca, nem chove. Naquela época nem chovia. Às vezes a pregação que você faz é uma loucura mesmo. Aquilo que você ensina é loucura aí fora. Noé pregou muitos anos fazendo a arca e pelejando com o povo. Ninguém aceitou. Ninguém ouviu. Mas ele entrou na galeria dos grandes pregadores, chamado no Novo Testamento de pregoeiro da justiça. Pode não ter aceitado, mas ele pregou. Importante é pregar, isso. Nunca desanime com a sua missão. Você não está perdendo. Não vou mexer com esse culto familiar, não converte ninguém. E daí? É Deus que converte. Eu não vou orar mais para enfermo. Jesus não está curando. E daí? Continua orando. Continua aconselhando. É o papel da igreja fazer a obra do Senhor. Tem outros exemplos. Por exemplo, eu preguei esses dias aqui, falei de Jeremias. Olha 23:3 de Jeremias. Durante 23 anos, tenho levantado de madrugada, e tem vindo a minha palavra do Senhor, e eu tenho anunciado a vocês, mas vocês nunca me escutaste. Pensou, Daílson? Profeta escolhido por Deus, profeta Jeremias, foi para a história, escreveu um dos melhores livros da Bíblia. 23 anos, nunca ganhou ninguém em Israel. Ninguém. Dá a entender no livro de Jeremias que até a família dele desprezava ele. Ninguém. Mas entrou nos heróis da fé, dos grandes profetas, porque era
perseverante naquilo que fazia. Tem gente, irmãos, que começa o ano fazendo um trabalho, e quando chega em março, abril, não vê aquele resultado imediato, aquela visão humana. Vou largar isso. Isso não funciona não, estou fazendo, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Meu irmão, Deus não chamou você para ver os resultados na tua ótica. A coisa é de Deus. É Deus que determina a bênção, a vitória. Se ninguém te responder, mas pelo menos você foi perseverante e fiel na missão que Deus te entregou. Continua fazendo a obra, meu irmão. Deus não mede pelo tanto de vida que você está ganhando. Quando você estuda a história recente dos missionários, alguns foram para a Índia, pregaram 10 anos, seguidos dia e noite, e nenhuma alma convertia. Mas eles perseveravam pregando. Eu pergunto nessa noite, você tem perseverado no que você tem feito? Ou você é daqueles que desanimam? Faz 1 mês, 2 meses, vou largar isso. Esse negócio de grupo, esse negócio de oração, visita, sei lá, cantar, negócio de coral. Meu irmão, Deus te chamou para fazer e ser perseverante. O resto é com Deus. Só seja fiel. Só seja pessoal com Deus. Vou até o fim, enquanto Deus me der saúde e força, eu vou estar na posição, eu vou tapar a brecha, eu vou estar no muro, porque esta é a minha missão. É isso que Deus quer de você. Amém, meus irmãos? Penúltimo para terminar, irmãos. Passa lá. Vamos ler? Olha essa frase, é princípio também. Quando a vida não sai como o esperado, eu tenho que entender e aceitar que Deus é Senhor antes de ser Salvador. A Vasti falou isso aqui esses dias, a professora Vasti. E eu vou acrescentar alguma coisa aqui. Você nunca encontra no Novo Testamento a expressão Salvador e Senhor. Você sempre encontra a expressão Senhor e Salvador. Porque se você não se submeter ao senhorio de Cristo, Ele não pode te salvar. Ele só salva quem se submete ao seu senhorio. E se você está debaixo do senhorio de Cristo, quem domina a sua vida é Ele. Entenderam, irmãos? Entenderam? Se você está debaixo do senhorio de Jesus, quem manda na sua vida é Ele. A Bíblia diz, vós não sois de vós mesmos. Nada é nosso, a direção é de Deus, a vida é de Deus. Ele tem o comando, Ele tem o controle, Ele é Senhor da nossa vida. Encontramos muito mais vezes a expressão Senhor do que Salvador no Novo Testamento. Porque Deus está muito mais interessado no senhorio. Nós somos muito interessados no Salvador. Jesus é Salvador e é Salvador. Mas olha, o importante para nós que tem a ver com a nossa salvação é Senhor. Senhor, Tu és Senhor da minha vida, Tu manda, então está aqui as rédeas, o comando está contigo. Eu ando na Tua vontade. A Bíblia fala assim, tem muito ensinamento na Bíblia sobre isso. Andar pelo Espírito. Que Espírito? Espírito de Deus, irmãos. Se você for andar pela sua índole, pela sua carne, você vai chegar no outro lugar, não no céu. Porque se você cair para o céu, quem tem que dirigir a sua vida, a nossa vida, é o Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Não importa o que aconteça. Porque o que importa é ter um fim que glorifique a Deus. Portanto, olha, vai acontecer amanhã, não sei. Mas não importa o que aconteça na sua vida, se vai acontecer um problema, uma doença, não tem problema. No final, se glorificar a Deus, isso é que importa, porque Deus está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final, tudo vai dar certo. Amém, meus irmãos? Deus continua sendo Deus, não importa o que Ele faça. Não importa o que Ele decida sobre a tua vida, Ele continua sendo Deus. Agora você não pode fazer o que você pensa. Importa muito o que você faz. Importa muito o que eu faço, senão vai implicar na minha salvação. Agora Deus não. Não importa o que Deus faça, Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. E Ele vai fazer de tudo. Eu costumo dizer isso, vou repetir aqui, ó. Ele vai fazer de tudo para te salvar.
E se você viver 70 anos, 80 anos aqui na terra, ele tem 80 anos para trabalhar com você, para te guiar. Às vezes ele permite, ele põe rédeas, tem gente que sofre 80 anos, mas no final é salvo. Podia ter tido uma vida melhor, mas era muito teimoso, muito difícil, e Deus então levou de rédea curta. Deus tem 80, 100 anos para trabalhar comigo. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, pode usar, Senhor. Eu não quero é perder a salvação, Deus. Eu já passei dos 50 e quero que Deus continue trabalhando na minha vida. Porque Paulo falou isso: olha, se é que não temos perdido a salvação, né, irmãos? Porque é risco muito grande. Agora, quem é filho e tem Deus como Senhor e Pai, está com a vida na mão dele. E ele vai trabalhar na nossa vida, para que a nossa vida glorifique o seu nome. Amém, meus irmãos? Eu, lembrei de umas coisas que fiquei impressionado. Por exemplo, o mesmo Deus que tirou José da prisão, deixou João Batista morrer nela, decepado. Deus é ou não é soberano? Porque se ele tirou José da prisão, por que não tirou João Batista também? Mas o João Batista, irmão, profeta, Jesus falou assim de João: olha, dos nascidos de mulher, não teve nenhum homem maior do que esse. Jesus falou que João era o maior de todos. Mas o Senhor deixou ele morrer lá, ó, degolado. Herodes mandou cortar a cabeça e Deus não fez nadinha de nada. Ah, mas foi injustiça. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. Você dá para dar um glória a Deus aí, irmãos, desse Deus? Outra coisa, irmãos, olha, isso aqui foi pertinho, ó. O mesmo Deus que tirou Pedro da prisão, que jeito que foi, irmão? Rapaz, mandou um anjo lá, Daíus. Andou lá, chegou lá, acordou Pedro estava dormindo, preso, as cadeias caíram: vamos embora, Pedro, vamos embora. Pedro falou: meu Deus, as portas iam abrindo, parecendo aquelas portas automáticas hoje, naquela época, né, 2000 anos atrás. Foi abrindo lá na rua, no escuro. Pedro percebeu que estava solto, falou: aí, foi uma visão? Não foi não, estou ali mesmo, é eu mesmo, deixa eu ir embora para a casa de Maria. Foi para a casa de Maria. Semanas depois, Deus permitiu que o Tiago fosse morto. Deus livrou Pedro e não livrou Tiago, 2 apóstolos. Co-irmãos, abençoadíssimos do apostolado de Jesus. Por que é que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Será que Tiago estava em pecado? Estava não, irmãos. Deus faz coisa que nós não temos que questionar com Deus, não. Nós temos que parar de ficar olhando: por que aconteceu aquilo? Por que aquele acidente? Por que aquilo? Por que... Nada. Deus é soberano. Mas continua sendo Deus. E nós somos seus filhos, seus servos. Quero concluir nessa noite. Coloca aí a conclusão. Próxima. Tem mais uma? Nossa finalidade é servi-lo. Temos que tomar cuidado com ilusões e falsas esperanças. Tem muita ilusão, irmãos. Tem muita ilusão ensinada hoje, muita teoria, muita doutrinas erradas aí, de triunfalismo. Olha, vem que... Nada disso. Cuidado com essas bobagens. Você vai se frustrar. Deus te chamou para ser crente até o fim, pegar a tua cruz e seguir a Jesus. E às vezes carregar a cruz dá trabalho. Passa pelo deserto, pelas provas, pelas lutas, mas no final você ganha a salvação. Nossa fé tem que fundamentar na identidade de Deus e não na sua atividade. Tem gente que fica pensando na atividade de Deus. Eu não tenho que saber a atividade de Deus, irmãos. Deus está trabalhando. Ele derruba. Ana, quando orou, ela falou assim: olha, ele derruba de governo, ele levanta governo. Ele pega o desvalido e põe no trono. E tira do trono e joga lá embaixo. Aquela oração de Ana é tremenda. Deus faz, Deus está trabalhando. Mas eu não tenho que ficar olhando a atividade de Deus, não, irmãos. Tem gente que gosta de ficar fazendo pré-julgamento. Deus vai punir, Deus vai pôr a mão. Para com isso. A atividade de Deus não nos interessa. O que interessa é o amor de Deus, a identidade de Deus, aquilo que Ele nos revelou. Podemos não entender as razões de Deus, mas podemos crer que Deus tem suas razões. Amém, irmãos? Eu não sei as razões de Deus, mas eu posso crer que Deus tem suas razões. Eu já tive muitas provas na minha vida. Algumas foi difícil de entender. Difícil de entender. Já contei para alguns irmãos aqui, particular, contei um pouco para a igreja. Algumas difíceis de entender. E não deu para entender na ótica natural. Mas eu aprendi a crer
nas razões de Deus. Deus tinha suas razões e tem suas razões na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? O que vai acontecer está no comando de Deus. O que Deus pede de nós é fidelidade, sinceridade e caminhar com Ele. Terminando, temos que confiar no caráter de Deus e não apenas no seu poder. Deus tem caráter ilibado. Deus não age com Félix e alguém pode questionar Deus. Não, será? Por que Deus fez isso? Bom, se Deus fez, está feito. Tem poder para fazer e desfazer. Eu vi uma frase hoje, gostei muito. Quando conhecemos as mãos de quem nos dá o cálice, confiamos que ela pode ser amarga. Amargo o cálice, mas não venenoso. Se você confia em Deus, pode beber o cálice. Às vezes é prova, é luta, Daílson. Às vezes é deserto. Mas matar, Deus não vai te matar. Ele vai te dar vitória lá na frente. O cálice de Deus pode ser amargo, mas nós confiamos em Deus. Já viu aqueles filmes? Naquela época os reis lá da Bíblia, aqueles outros, tinham o provador do vinho. Ele não bebia o vinho, não. Primeiro alguém trazia o vinho, tinha o provador. Bebia o vinho para ver se não morria. Porque a conspiração contra os reis era muito. Então não morreu, o rei bebia. Agora Deus, irmãos, quando Ele te dá um cálice, pode ter certeza que veneno não tem. Pode ser amargo, pode ser meio purgante, né? Às vezes é duro de engolir, mas vai dar certo lá no final. É para curar a tua vida. Amém? Glória a Jesus. Vou ler mais algumas coisinhas que eu notei aqui, ó. Com Deus a vida pode ser muito mais do que imaginamos. Com Deus, a vida incerta passa a ser surpreendente. Porque a história que Ele planejou para nós é muito mais fascinante e empolgante que a vida que almejamos viver. Às vezes eu almejo alguma coisa, mas Deus projetou algo muito mais extraordinário para a sua vida. Então, eu tenho que descansar em Deus. A grande questão é, escute isso aqui. Continuarei a seguir esse Deus que não corresponde às minhas expectativas? É uma pergunta. Continuarei a servir esse Deus que não corresponde às minhas expectativas? Porque aqui na ótica humana é assim, a gente quer largar a mulher, se ela não corresponde, eu largo a mulher, as pessoas... Aí, com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando Deus não corresponde às minhas expectativas, eu quero largá-lo. Aí vem uma resposta. Diante dos infortúnios, diante das circunstâncias, dos imprevistos da vida, só temos duas escolhas. Abandonarmos a fé em Deus, ou nos lançarmos em Deus pela fé. O que você tem feito? Abandonar a fé que Deus te deu, ou se lançar aos pés de Deus com a fé que Ele te deu? Porque tem vezes que você tem que se lançar, irmão. Não estou entendendo o que eu estou passando, mas Senhor, me jogo aos teus pés. O Senhor está no comando, louvado seja o teu nome. Tem vezes que é 20 anos de oração, irmão. 10 anos, por que não sai esse processo? Por que não resolve? Você não entende. Procura obreiros, aconselhamento, um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra. Esse é um grande engano nosso, de querer achar a resposta para tudo, Daílson. Aí alguém me procura para dar um conselho, eu não tenho conselho. Não, isso aí vamos fazer isso. Não tem. É melhor ficar silencioso ou procurar Deus. Deus, e aí? Deus vai revelar, olha, estou trabalhando aí, meu irmão. Sai fora. Eu gosto de eu falar isso aí. Sai fora, porque eu estou no controle, viu? Se você mexer aí, você vai levar um chega para lá. Deus, Ele está no controle da igreja. Você concorda com isso, irmãos? Qual que é a sua decisão hoje? Lançar aos pés do Senhor? Não importa o que aconteça, eu vou ficar nos pés do Senhor com toda a minha fé. Eu vou confiar em Deus. Ele está no controle da minha vida, da nossa vida. Ele está no controle da igreja. Como eu me descanso nisso nessa noite. Como isso me conforta, Daílson. Como isso me conforta, pastor Ismael. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da igreja. Você pode pensar, está difícil, está perdido. Olha, não estou vendo saída. Descansa no Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fica de pé, vamos orar. Glória a Jesus, glória a Deus.
Sonhos não aconteceram. E se não acontecer, Deus seja louvado. Essa é a verdade. Põe a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Glória a Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, não importa o que acontecer, eu acredito nos teus planos. Eu acredito na tua vontade, na minha vida e na vida da minha família. Eu vou viver segundo a tua palavra, descansado em teu nome, pela minha fé. Me lanço aos teus pés para viver a segurança de um pai que sustenta os filhos, de um pai que acolhe os filhos, de um pai que protege os filhos. Glória a Deus, glória a Jesus. Não importa o que você está passando, o deserto, Deus está no controle. Descansa no Senhor. Deus vai te fazer vencer esse parêntese, essa prova vai vencer. Deus tem o controle da tua vida. Aramai, shilamai, ripalamalai, shilamai, ripalamalai. Glória a Jesus. Eu declaro a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Pode sentar um pouquinho, amado. Deus abençoe.